presença aqui nesse lugar, Deus Todo-Poderoso. Abençoa-nos, guia-nos, que o Teu nome seja engrandecido, louvado, exaltado verdadeiramente, e que o Senhor possa encontrar aqui corações contritos, que o Senhor possa encontrar aqui espíritos quebrantados, aqueles que te adorem em espírito e em verdade, Deus Todo-Poderoso. Ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos um pouco mais a Teu respeito, um pouco mais da Bíblia, um pouco mais a respeito da Tua natureza, Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a Te entender, abra os olhos da nossa alma para que possamos Te compreender verdadeiramente, nos dê sabedoria, Espírito Santo. A Tua palavra diz que aquele que precisa de sabedoria é só pedir que o Senhor a dá de graça. Então, nos dê sabedoria, Espírito Santo. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas. É o que nós Te pedimos e agradecemos por tudo, por mais um dia, por mais uma aula, pelas nossas vidas, pelo sacrifício do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lição 11. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Foi, painel? Certinho? Vamos lá, gente. Texto áureo, texto base da nossa aula. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós sabemos que hoje em dia tem o... Me respondam aí vocês. Hoje em dia tem o falar em mistérios, mas esse falar em outras línguas aqui, no dia de Pentecostes, era o quê? Era em mistérios, outras línguas de fato, alemão, italiano, latim, é isso e aquilo. E aí? Que outras línguas eram isso aqui? Alisson, fala pra mim. Você acha que era o quê? Mateus, tem pouca gente aqui agora. Passar vergonha aqui agora é tranquilo. Eles estavam orando no cenáculo, certo? E de repente o Espírito Santo desce sobre todos eles. Eles ficam cheios do Espírito de Deus. O Espírito Santo se manifesta naquele lugar poderosamente. Eles são revestidos de poder naquele momento. Só que diante disso, uma coisa estranha acontece. A Bíblia fala que, como se fossem línguas de fogo, entraram em cada um deles. E eles passaram a falar em outras línguas. Quando vocês leem isso, lá em Atos... Ô Pedrão, é aqui. Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Hoje todo mundo aqui. É aqui, parceiro. Hoje não tem pra onde fugir, não. E quando eles passaram a falar em outras línguas, esse outras línguas era o quê? É o falar em mistérios, como nós vemos nas igrejas pentecostais hoje em dia? Ou é em outras línguas, de fato, outra... eles eram judeus, mas passaram a falar em latim, passaram a falar isso, aquilo. Pastor Alessandra, não. Eu quero outras pessoas. Pedro. Se falar em línguas era o quê? Mistério? Ou você, como brasileiro que fala português, passou a falar de repente em inglês, alemão? Ninguém, gente? Mistério? Mateus, tem um palpite, Mateus? Nada? Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Painel, please, painel. Vamos trabalhar, painel. Com certeza. Painel, olha quem falou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 5, painel. Vamos lá. Olha agora. A Bíblia vai responder essa pergunta. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, judeus de todos os países, no mundo todo, para aquele evento específico. Vamos lá, painel. Judeus, não apenas de Israel, mas também judeus da Capadócia e de vários outros lugares. Quando esses outros judeus que falavam outras línguas e que eram de outros países, de outras regiões, quando eles ouviram aquela voz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, já fluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade.
porquanto cada um os ouvia falar da sua própria, o quê? Língua. Ou seja, esse outras línguas eram outros idiomas, não era o falar em mistério. Aí, eu não sei, tipo assim, é como se você, Alice, de repente, estivesse, na tua mente, você estivesse falando comigo em português, mas quando saísse em outra língua, em inglês ou alemão. Está me compreendendo? Tanto é que eles, de outras regiões que falavam outros idiomas, eles estavam ouvindo e falando, olha, como pode esses caras dessa região pequena saber falar a nossa língua, o nosso idioma? E por que o Espírito Santo concedeu a eles poder? Porque o Espírito Santo concedeu a eles falar em outros idiomas naquele momento. Vamos lá. Mais uma pergunta. Por que, naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, eles passaram a falar em outros idiomas empoderados pelo Espírito Santo? Porque eles por si só, naturalmente falando, eles não tinham capacidade de falar outros idiomas. Eles só sabiam falar a língua deles, hebraico, correto? E porque naquele momento o Espírito Santo concedeu esse poder a eles, permitiu que eles falassem outros idiomas. Não é para você falar. Não é. Eu queria pegar o Pedrão, o Alisson, o Matheus ali, ó. Alisson não, Matheus. Aluna repetente que sabe tudo. Ótima descrição, pastor. Gente, olha só. Naquele momento, o evangelho de Jesus estava espalhado numa pequena região. E ali era um momento oportuno, porque viam judeus, por conta da tradição da festa, viam judeus de tudo que é lugar, de todas as regiões. Então, esses judeus de todas as regiões precisavam ouvir o evangelho. Porque aí, se convertendo, eles voltariam para as suas regiões e pregariam o evangelho. E com isso, o evangelho seria o quê? Propagado. Compreenderam? Ou seja, escuta um princípio, então, agora de Deus. Sempre quando Deus capacita, sempre quando Deus abençoa, tem um propósito. A glória do nome dEle, a propagação do evangelho. Por isso que eu, Everton, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Eu tenho muita dúvida quando vem aquelas revelações pessoais. Olha, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso. Pô, às vezes pode ser que seja verdade mesmo. Mas pode ter certeza que Deus não vai te dar uma casa porque Ele te acha bonitinho e quer ver você viver confortavelmente. Se Ele for te dar alguma coisa, é para a glória do nome dEle. É para que, de alguma forma, aquilo que Ele vai te dar, aquela bênção vai servir para a propagação do evangelho dEle. Compreenderam? Ficou claro? Muito claro? Vamos lá, verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações. Ah, mais uma coisa aqui. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui agora, que sempre tem um propósito por trás de cada bênção do Senhor, que é a glória do nome dEle, por consequência a pregação do Evangelho, enfim. Igreja primitiva. Se tem uma igreja que talvez esteve mais próxima da perfeição, foi a primitiva. Concorda comigo? Mas mesmo assim, Deus deixou estourar uma perseguição ferrenha contra a igreja primitiva. Era uma igreja fiel, era uma igreja onde havia unidade, comunhão, adoração ao Senhor em espírito e em verdade, e mesmo assim Deus deixa estourar uma perseguição enorme, intensa, forte, pesada sobre a igreja primitiva. Vocês sabem por que Deus permitiu que isso acontecesse? Também, mas eles já estavam fortificados no Espírito Santo, concorda comigo? Também, mas o objetivo principal não foi esse. Eu não falei aqui agora do revestimento de poder através do Espírito Santo para o quê? Para a propagação do Evangelho? É a mesma coisa. Eles estavam ali, estavam bonitinhos ali, em comunhão e unidade, mas todo mundo ali, ó, no seu cantinho. Exatamente. Deus, o que Deus faz? Estoura. Deixa estourar a perseguição e cada um foi para um lado. E a Bíblia fala em Atos que por onde eles passavam, fugidos dos judeus, que estavam perseguindo-os, por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Mais uma vez, Deus, só que aqui não foi uma bênção. Aliás, depende do ponto de vista. Ser perseguido por Cristo, dependendo do teu nível de paixão por Cristo, é uma bênção.
o pastor Léo mesmo, quando ele pregou aqui uma das últimas vezes, ele mesmo fala que tinha um irmão que vivia numa vila onde o cara, ele ansiava, ele queria, ele implorava a Deus para morrer pelo nome de Jesus. Ele ansiava, ele queria se achar digno. Porque muita gente fala, gente, eu não vou morrer por Jesus não, sei lá o quê, eu tenho medo. Cara, não é assim. Isso é uma honra, é um privilégio que só alguns vão poder ter. Pode falar, meu pastor. Vem cá, fala no microfone para sair na live. Vem cá, pastor. Vem correndo. Vem correndo para atrasar isso. Bora. Graça e paz, igreja. Tinha um vizinho meu que ele trabalhava como pedreiro e um belo dia, pela manhã, ele estava no ponto de um ônibus e ele era cristão. O que aconteceu? O rapaz veio para assaltar ele e ele começou a falar de Jesus para esse bandido, né? E o rapaz, mesmo assim, pegou os pertences dele, ele falando de Jesus, e o cara deu um tiro na cabeça dele e matou ele. Quer dizer, ainda assim ele pregou o evangelho e com certeza foi para a glória, né? É que a gente tem essa falsa ideia, né, de que... E a gente tem a falsa ideia de que se tudo estiver certo, somente se tudo estiver certo aos olhos dos homens, é porque de fato Deus está à frente. Não, claro que não. Tem muita igreja crescendo, mas na verdade não está crescendo, está inchando. Tem muita coisa acontecendo quando na verdade Jesus não está ali. Exatamente. Se você pega 1000 membros, mas daqueles 1000 membros, às vezes 10, 15 estão verdadeiramente salvos. O restante vivem de acordo com suas vontades, de acordo com seus interesses. E aí, me fala. Em contrapartida, tem outros que podem ter 50, e desses 50, 30 salvos. Qual é a igreja mais bem sucedida aos olhos de Deus? É aquela que tem 50, obviamente. Então, muitas vezes, movimento humano não quer dizer ação divina. A igreja pode estar correndo um absurdo, mas pode estar correndo uma esteira. Ou seja, não saindo do lugar. Está correndo super rápido. Muito rápido, mas não está saindo do lugar, ou seja, numa esteira. Não está se movimentando da maneira correta e não está fazendo aquilo que verdadeiramente Deus quer. Verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Bora. A gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Exatamente. Tanto é que Pedro ele fica surpreso, né, quando ele vê que qual é o nome do rapaz? O centurião. Esqueci o nome dele, gente. Lá em Atos. Que o próprio Pedro prega para ele e ele também é batizado no Espírito Santo. Cornélios. Pedro ele fica surpreso quando ele vê que a bênção era para os gentios também. Era para aqueles que não eram apenas judeus. Vamos lá, introdução. Lucas, Atos. Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Quem é o médico? Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, meio óbvio, né? Só que Lucas também escreve o livro de Atos, para quem não sabe. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. 1. Para quem não viu ainda, muito interessante ver aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo. Todo mundo já viu? Veja, a gente assistiu aqui na igreja já, mas quando assistiu o Alisson não estava, nem o Mateus, nem a irmã dele. Paulo, Apóstolo de Cristo. Nunca assistiu? The Chosen, né? Não, mas Paulo, Apóstolo de Cristo, conta um pouco a história ali, mais ou menos do momento em que Lucas escreve o livro de Atos. E o filme é incrível, o filme
Esse filme é espetacular, vejam o mais rápido possível. Com certeza vocês vão ser impactados. Tinha na Netflix... Não, acho que não. Acho que a Netflix tirou por algum motivo, não sei. Aí hoje em dia você vai ter que dar um jeito aí, achar na internet, mas assistam o filme. O filme é muito bom. Não estou falando da boca para fora. O filme é incrível e vai dar uma noção melhor para vocês da situação em que Lucas escreve Atos e de todo o contexto. Vamos lá. O Evangelho de Lucas. O Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Jesus Cristo. O Evangelho enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias. A Bíblia fala que João Batista, desde o ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. Seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão a conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus, tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus e também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Aqui é interessante que o Espírito Santo veio como uma pomba sobre os ombros de Cristo. E a partir disso, deu-se início ao ministério do Messias. Isso me passa uma mensagem, que antes de fato começar o ministério, o Espírito Santo teve que ir até Jesus. Digamos que não que Jesus não tivesse o Espírito Santo antes desse evento, mas digamos que esse evento possa ter simbolizado uma espécie de revestimento maior do Espírito a Jesus Cristo. Isso me passa uma mensagem, a toda igreja. Não tem como nós fazermos absolutamente nada se não estivermos guiados pelo Espírito Santo. Não adianta. Isso quer dizer que a gente não deva se capacitar? Isso quer dizer que a gente não deva se preparar? Claro que não. É óbvio que não. É justamente o contrário. Antigamente rolava uma verdade, entre aspas, no meio das igrejas, que tipo, não vou estudar muito, não vou fazer muito disso, daquilo, porque eu posso limitar o Espírito Santo. É justamente o contrário. O Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te lembrar, ele vai te usar conforme a tua capacidade de dar. Ele não vai, por exemplo, pode ser que em situações muito específicas, uma situação muito peculiar, particular, você que nunca de repente tenha lido o livro de Amós, vamos dar um exemplo aqui, de repente passe a falar o livro de Amós todo numa situação muito específica. Pode ser num caso muito particular, mas normalmente isso não acontece. Normalmente ele vai te lembrar, a palavra diz lembrar, ele vai te lembrar o quê? Daquilo que você já o quê? Já viu. Daquilo que você já leu. Correto? Ele não vai te lembrar, eu nunca li um texto da Bíblia, de repente eu entro em transe e a partir desse transe eu começo a recitar Romanos inteiro. Não, irmão, normalmente não é assim que acontece. Ele vai te usar de acordo com aquilo que você tem a dar, de acordo com o seu nível de capacitação. O Luciano Subirá está falando uma coisa muito interessante, que teve uma vez, ele terminou de pregar, aí uma irmã muito impactada com a palavra dele, aborda ele após o final do culto e fala: pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça, ora por mim, por favor. Aí ele, mas tem um motivo específico e tudo mais, me passa a unção da sabedoria que o Senhor tem. Ele olha para ela, ele começa a rir, falou: irmã, a minha unção da sabedoria foram anos de madrugada adentro, lendo a Bíblia, orando, lendo livros, lendo artigos, vendo vídeos. Eu posso orar por você sim, mas se você não tomar uma atitude, se você não passar a ler, se você não passar a estudar loucamente, como eu estudei ao longo de anos e anos e anos,
Sinto muito, mas você nunca vai ter a unção da sabedoria sobre si. Pode falar, pastor. Pode falar aí mesmo. Acho que eu já imagino, infelizmente, eu acho que já imagino quem estava esperando. Pode falar. Meu Deus. Gente, não adianta. Deus, ele não honra preguiçoso. Essa é a verdade. Você quer ter mais de Deus, você quer ter mais de Jesus Cristo? Cara, você precisa ir atrás. Você precisa estudar. Você precisa se capacitar. Não vai acontecer. Só que agora o contrário. Só que também se você for para um outro caminho, pode falar, pastor. Ih. Aí, te responderam, pastor. Informação que falaram. A aplicação sensata da informação, isso aí. Porque muitas vezes quando a gente lê a Bíblia... Exato. Não, porque muitas vezes, por exemplo, eu já dei esse exemplo, não sei se foi aqui embaixo, ou se falar em cima para os jovens, eu acho que foi aqui embaixo. Tem muita gente que lê a Bíblia, fica inteligente sobre a Bíblia, mas não fica sábio a respeito da vontade de Deus para com a vida dele. Por exemplo, tem um ateu muito famoso que já leu a Bíblia várias vezes. Leandro Carnal, o nome dele. Alguém já ouviu falar dele? Leandro Carnal, ninguém nunca? Um careca? O Mancinho conhece ele, não conhece, Mancinho? Não conhece Leandro Carnal? Senhor amado, enfim. Ele é um ateu famosíssimo no YouTube, com vários seguidores e tal. Exatamente, não. Aí não, sabe não. É isso que eu ia falar. Ele se tornou muito inteligente a respeito da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não tem um espaço prático sobre a vida dele. Ele não a utiliza, como o Alisson acabou de falar, ele não utiliza essa inteligência de uma forma sensata no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ou seja, se tornou inteligente no tocante à palavra, mas não se tornou sábio. Tem muita gente que não leu a Bíblia várias e várias vezes como outras pessoas, mas são mais sábias que essas pessoas no que diz respeito à própria Bíblia, à própria palavra de Deus. O que é sabedoria? É você colocar o seu conhecimento, a sua inteligência em prática de uma forma sensata. Porque muita gente acha que é só ter conhecimento. Não, gente. Até para estar certo, você tem que saber estar certo. Não é simplesmente estar certo, senão você pode acabar perdendo a tua razão. Eu, às vezes, cheio de si, cheio de mim mesmo, eu, às vezes, certo, eu posso expor essa minha certeza, essa minha verdade da maneira incorreta e perder a razão. Vamos lá. Então, que fique bem claro. Ó, o bebezão aqui, ó. Então, que fique bem claro, gente. Quando o Espírito desce em forma de pomba sobre os ombros de Cristo, é passada uma mensagem ali. Nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo, a fim de que possamos fazer aquilo que tem que ser feito. Fique muito bem claro. O que eu ia falar também, outra coisa que o pastor Níbio até falou depois. Temos que depender totalmente do Espírito Santo. Ok, e temos que nos preparar para que possamos ser mais bem utilizados pelo próprio Espírito Santo. Só que também o contrário, tem uma galera que vai totalmente no lado oposto, que fique bem claro. Tem algumas pessoas que se escoram apenas no seu conhecimento, aí também já é um problema. É preciso encontrar um meio termo. Tem uma galera que estuda tanto, se capacita tanto, que ele às vezes imperceptivelmente, ele passa a confiar nele. Ele passa a depender dele e não do Espírito Santo. Teve até uma vez, eu vi uma ilustração muito boa, um rapaz contando uma história de um cara que ele foi chamado para pregar em um determinado lugar, e o cara preparou, meu irmão, ele escreveu uma outra Bíblia. Você tinha que ver. Ele preparou um estudo absurdo, com sei lá quantas folhas, isso e aquilo.
Aí um pouco antes de ele chegar na igreja, vem um vento e levou todos os estudos dele, molhou tudo, perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu absolutamente tudo, estava chovendo. Aí, ele estava com... Cara, deve ter sido algo muito de Deus aquilo ali, não é possível. Ele estava segurando todo o estudo dele. De repente bateu um vento muito forte, um vento impetuoso, né? Muito forte, bateu sobre ele, levou tudo, molhou, enfim. Assim, ficou de uma forma que não tinha nem como ele ler mais nada, nenhuma linha sequer. Ele falou que ele começou a suar frio durante todo o culto, desesperado, assim, pensando o que poderia falar. Aí, de repente, quando ele chega lá na frente, pega o microfone para dar a palavra, ele, irmãos, aconteceu isso, isso e aquilo. E olha, eu vou ter que depender do Espírito Santo totalmente agora. Aí tu fica assim, mas como assim? Então você não estava dependendo dele anteriormente? Só faltou ele quase falar assim, infelizmente vou ter que depender do Espírito Santo. É tipo assim, cara, como assim? O estudo que você iria dar também era uma dependência do Espírito Santo. Claro, você tem que se capacitar, é óbvio, mas você também não tem que se limitar àquele estudo. Quantas vezes eu preparei uma Bíblia para estar aqui pregando, falando, até mesmo da aula, e de repente a coisa vai para um lado totalmente diferente que eu não imaginava, ou até mesmo que eu não queria. Mas fluiu. O Espírito Santo ele tem que guiar, independentemente de você ter estudado ou não. Mas agora é fato. Agora uma coisa é muito óbvia. O fato dele guiar não quer dizer que você não tem que se preparar anteriormente, não quer dizer que você tem que se capacitar. Senão, meu amigo, vai ficar complicado. São dois lados e você precisa encontrar um meio termo. Você já viu um arame? Quando você faz isso aqui, um arame meio mole, quando você faz isso aqui, quando você estica ele muito rápido, ele não fica daquele jeito, aí de repente ele para. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer mais ou menos. Imagina uma linha meio mole, uma consistência meio esquisita. Quando você faz assim, ela não estica logo de cara. Ela vai para cima, vai para baixo, ela fica assim até ela parar e esticar no meio. E é esse meio que nós temos que encontrar. Às vezes o cara se converte, ele está lá em cima. Aí ele está muito... Outras vezes o cara tem um certo tempo, ele está lá embaixo, está meio desanimado. Mas você encontra aquele meio termo. Estudo, capacitação, mas sempre guiado pelo Espírito. Pode falar, amor. A vontade é essa, que ela vai embarcar, já era, ó, vai lá. Mas assim, a gente sabe me for. Eu lembro disso. Vamos lá, 3. Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus.
maneiro isso aqui, porque Jesus, cheio do Espírito, foi para o deserto. Ali ele já tinha um poder necessário para vencer o que viria a seguir. E quando Satanás o tenta, ele usa a palavra. Repara, o próprio Satanás usa a palavra contra ele e Jesus responde como que? Com a palavra. Bíblia, na ponta da língua. Para cada pergunta, para cada questionamento maldoso da parte de Satanás, Jesus tinha uma resposta na ponta da língua com relação à palavra. E uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam. Olha só, Jesus foi impelido pelo Espírito do deserto. E lá no deserto, Jesus foi tentado. Ele não foi tentado, presta atenção, ele não foi tentado pelo Espírito. O que está escrito em Tiago? Deus não sofre tentações, e a ninguém o quê? E a ninguém tenta. Jesus foi tentado pelo capeta. Aí já me perguntaram, Everton, mas e Abraão? Deus não tinha mandado Abraão matar Isaac, mas ali não foi uma tentação, ali foi uma provação. Deus prova, o capeta tenta. E qual a diferença? Alguém sabe me falar a diferença disso? Tentação e provação? Tentação o quê? Exato. Tentação é uma tentativa de queda por meio do pecado, por meio da tua carne. E obviamente, pecado e natureza de Deus são duas coisas totalmente distintas. Ele nunca vai ser utilizado o pecado a fim de que você se fortaleça, você chegue mais a Ele. Não existe isso. Ele não vai te livrar de situações complicadas. Mas aqui a gente não estamos falando de pecado, estamos falando de situações complicadas, que têm a capacidade de se fortalecer, de se desenvolver na caminhada. Mas agora, do pecado, você cheio dele, com certeza, não nos deixei cair o quê? Em tentação. Então, que fique bem claro, tentação é muito diferente de provação. Tudo, o cara às vezes está com uma vontade de ser site pornográfico, isso, aquilo. Caramba, acho que é Deus me tentando. Irmão, não, é a tua carnezinha infeliz aí que mora contigo. Deus não tenta ninguém. Deus, ele prova. E a provação tem sempre um objetivo: fortalecimento espiritual, desenvolvimento ao longo da caminhada. Que fique bem claro. Vamos lá. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Bora. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Tudo isso aqui, cara, é curar, libertar, restaurar os pecadores, até mesmo evangelizar. Tem como nós fazermos única e exclusivamente e naturalmente? Não. A minha palavra, em questões naturais, eu consigo curar, eu consigo ressuscitar um morto? Claro que não. Eu necessito do Espírito Santo. Só que olha o legal. Quando uma pessoa se converte, ela ressuscita, só que espiritualmente. E naturalmente, nós não temos essa capacidade de ressuscitar alguém espiritualmente. Isso remete muito àquela passagem de Ezequiel, que ele profetizava sobre o vale dos ossos secos. Lembram disso? E olha só, gente, ele está falando de ossos que estavam ali provavelmente há anos e anos e anos, sem vida, totalmente secos. E quando ele profetizava sobre aquele vale, sobre aqueles ossos, a Bíblia fala que os ossos, um se juntava no outro, e eles começavam a formar pessoas, seres, e passavam a ter vida. Isso é a palavra de Deus. Tem muita gente que é um osso de vale seco, ambulante por aí. E a sua palavra natural, a sua palavra seca, sem poder, não é capaz de ressuscitar essa pessoa. Não é capaz de dar vida ao que está morto dentro dela. É necessário o quê? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus saindo da tua boca. O Espírito de Deus dando poder às tuas palavras. Aí vai ser totalmente diferente. Porque eu vejo que às vezes a galera vê de uma forma diferente a questão da evangelização.
Às vezes é um culto de cura, é um culto disso, um culto daquilo. Vamos orar, vamos pedir pela manifestação do Espírito, aquilo. Tá, cara, mas e a evangelização é a mesma coisa. O milagre só não é visível aos olhos humanos. Não é aquela coisa de que, o cara era paraplégico, o cara agora está andando, está pulando. Beleza, isso é um milagre visível. Mas é necessário um milagre da mesma forma para que um morto espiritualmente passe a viver, passe a ter vida. Vocês estão compreendendo? É necessário um milagre. E ambos os milagres precisam do quê? De uma intervenção divina. Precisam da ação do Espírito Santo. Por isso que você tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. Não é só quando vem para a igreja ou para alguma outra. Porque às vezes na tua padaria você pode ter uma oportunidade de falar de Deus. E as tuas palavras saindo da tua boca, cheias de poder, vão mexer com aquela pessoa. Na tua academia, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. É o tempo todo revestido do poder do Espírito. Para que você aproveite oportunidades e Deus te use onde quer que você esteja. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Mais uma vez, o que o pastor Natanael falou, e mais uma confirmação que eu estou falando aqui para vocês aqui agora. Olha que Jesus estava falando ali para ele. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ficou 40 dias com ele, ensinando, explicando algumas coisas, falando, olha, o corpo que vocês vão ter é esse aqui, toquem em mim, é isso, é aquilo. Depois, quando antes de Jesus ascender aos céus novamente, o que ele fala para os apóstolos? Olha, os apóstolos e discípulos, que não eram apenas os apóstolos, não saiam de Jerusalém. Vocês ainda não têm o que é necessário para mudar o mundo. Vocês vão ter, mas esperem um pouquinho. Não saiam, aguardem. Ele estava se referindo ao quê? Ao revestimento de poder. Porque ele já tinha o Espírito Santo, concorda comigo? Concorda que os apóstolos e os discípulos já tinham o Espírito Santo? Ou não? Abra aí, por favor, painel. João 20, verso 22. Ele já tinha ou não o Espírito Santo? Olha agora. Isso aqui foi antes de Jesus ser crucificado, gente. Antes da crucificação de Jesus. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos e os discípulos já tinham o Espírito Santo antes desse revestimento especial, digamos assim. Mas Jesus estava falando, ainda não, vocês não estão preparados, vocês não estão capacitados como eu quero que vocês estejam. Orem, permaneçam no cenáculo orando, buscando, que logo vocês terão aquilo que é necessário. E depois aconteceu o quê? Eles foram revestidos, foi o que nós falamos aqui, né, sobre o falar em línguas, lá no cenáculo, e nós, como ficou claro, o falar em línguas ali estava relacionado a outros idiomas, naquele momento, naquela situação específica, com um propósito, que era o quê? Evangelização. Vamos lá. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Sabe qual é o mais engraçado aqui? Que acho que foram 500 e poucas pessoas que viram Jesus subir. Não foram só 120. Só que eu acho que só esses 120 que permaneceram em oração firmes e fortes. Constância, resiliência. Dá-se a entender que os outros provavelmente desistiram ou não, enfim, suportaram alguma coisa do tipo. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos, a igreja, nós, hoje em dia, temos a incumbência de dar seguimento àquilo que Jesus começou enquanto esteve aqui na terra como homem. Claro, capacitados pelo Espírito Santo. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu
no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito, cheios de ousadia. Nossa, isso aí foi... Ih, rapaz, aí, ó. Não, mas se é só Deus que dá, vamos mais além. Se é só Deus que dá, eu não preciso buscar. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Eu mesmo já falei. Não dou licença não, mãe. Espera um pouquinho. Eu tô brincando, vai, fala, mãe. Fala, mãe. Ih, mãe, a missionária Eliane. Não se comprometa, missionária Eliane. Aí, pronto. Se safou, calma. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nosso Deus é um Deus recíproco. Eu já falei isso aqui já. O que lá em Tiago fala? Aproxime-se de Deus e o quê? E Ele se aproximará de vocês. Entendam isso. Se o meu povo... Olha só. Se vocês repararem, em ambas as passagens, tem um começo de uma ação humana. Correto? Veja bem, eu não estou falando que Deus que ele é limitado ou algo do tipo. Mas estou querendo dizer que Deus, como cavalheiro que é, estou querendo dizer que Deus, Ele respeita até mesmo o nível da tua fome. Ele não vai derramar o Espírito de uma forma absurda sobre a tua vida, sendo que você não quer às vezes isso. Ou você não está em busca de um derramamento, de uma capacitação tão intensa dessa forma. Está me entendendo? Ele vai derramar, Ele vai se revelar conforme o teu nível de fome. Nível, né? Pastor Nível virou referência boa aqui, hein? Entendam isso. Ele não vai... Assim, cara, quanto mais você busca, mais você vai obter. Mais Ele vai se revelar a você. Essa é a questão. Agora, é claro, a capacitação sobrenatural, obviamente, ela vem de Deus, que fique muito claro isso. Isso é óbvio. O nome já diz, sobrenatural. Nós, como seres naturais, temos uma limitação natural. É óbvio. A gente não consegue ir além daquilo que nós fomos criados para viver ou para ser, enfim. Nós estamos presos, nós como seres carnais, como carne e osso, nós estamos limitados a esse mundo terreno, físico, matéria. Agora, se você quer algo sobrenatural, você precisa da intervenção de um ser sobrenatural. Só que você precisa clamar para que esse ser intervenha na sua vida e faça grandes coisas em você e através de você. Eu acho muito engraçado, porque tipo assim, a galera pega muitas referências bíblicas do povo que era brabo na Bíblia, pega Elias, pega João Batista, mas vai ver a vida desses caras. Eu estava falando para alguns jovens isso aqui, a galera estava reclamando de um jejumzinho de 21 dias, que não podia comer carne.
Cara, João Batista viveu uma vida de jejum, vocês têm noção do que é isso? Enquanto muita gente estava reclamando, aí mandaram até para mim no WhatsApp, #acaba jejum. Eu falei, irmão, pode comer a tua carne então, cara. João Batista, ele queria tanto a presença de Deus sobre a vida dele, que ele deliberadamente resolveu viver uma vida inteira de jejum. Não foram um jejum de 2, 3, 4 meses se privando de determinadas coisas. Foi um jejum de uma vida inteira, comendo só mel e gafanhoto. Porque ele queria mais de Deus. Ele queria se livrar das iguarias maravilhosas do mundo, para não se distrair. A roupa dele de pelo de camelo era para isso também, que ele não queria fazer parte da cobiça, da ganância, daquilo que dominava o coração dos homens da época. Ele queria, na verdade, viver desvencilhado de tudo, se consagrando inteiramente para ter mais de Deus sobre a vida dele. Aí o pessoal, João Batista, mas vai lá viver como ele então também, meu amigo. Vai lá. Aí Elias vivia no deserto, igual um maluco, sozinho, buscando o Senhor. Por isso que foi cheio do poder de Deus. Aí o pessoal, é muito engraçado, o pessoal quer colher os louros, né, como diz o pastor Natanael. Mas agora ninguém quer ver de verdade o que o cara fez para chegar naquele nível. Naquele padrão. Ninguém quer. Vamos lá. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Só lembrando, essa promessa de Joel 2 aqui, ela não se cumpriu inteiramente. Está chegando um momento onde vai ter um grande avivamento da igreja, e aí a coisa vai pegar fogo. Só que, com todo grande avivamento vem o quê? Grandes perseguições, grandes intervenções do mundo contra a igreja. Mas é aí que a igreja vai passar a viver o melhor momento dela. Porque aí, gente, aí vai se reunir somente aqueles que querem mesmo. E aí a coisa vai pegar. Porque hoje em dia aqui na igreja é aberto. É aberto. Vem os que querem, mas também vem aqueles que não querem. Vai chegar um momento onde vai haver digamos assim, como é que é o nome? Esqueci, perdi a palavra. Um afunilamento, mas não era essa palavra, mas vai haver um afunilamento, vai haver uma separação, e aí, de fato, somente aqueles que querem, aqueles que não amarem de fato as suas vidas, como está na Bíblia, e quererem Jesus mais que tudo, aí sim, aí vai ser de verdade a reunião dos santos, daqueles que buscam verdadeiramente, daqueles que querem com todo o seu coração. E aí, meu irmão, a igreja voltará a ser, digamos assim, ilimitada como era primitiva, onde o fluir de Deus vai ser sobrenatural, onde a presença de Deus vai ser palpável, e aí a igreja vai ter de uma forma intensa e poderosíssima a capacitação do Espírito Santo de uma forma que, enfim. Mãe, tu tá falando ainda, mãe? Aguenta aí, descansa teu coração, minha mãe tá nervosa. Fica aí, calma. Gente, e para a gente não se estender muito, ele fala aqui sobre o 3, eu não vou ler todo, é um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Ele fala aqui basicamente do falar em línguas, presta atenção, falar em línguas. Tem gente aqui na nossa igreja que não acredita no falar em línguas, porque eu conheci algumas pessoas que não acreditavam antes no falar em línguas. Se você pega algumas denominações hoje, batista tradicional, presbiteriana, eles não acreditam no falar em línguas. Tem alguém aqui que não acredita no falar em línguas? Tem? Fala que a gente vai apedrejar agora, fala aí. Brincadeiras à parte. Por que existem muitas pessoas que não acreditam no falar em línguas? Muita gente acha que, tipo assim, esse revestimento do Espírito Santo não se dá por meio do falar em línguas. As pessoas às vezes até acreditam no falar em línguas, mas elas não acreditam que esse revestimento começa a partir do falar em línguas. Cara, é estranho porque a Bíblia, em todas as passagens, dá a entender que quando a pessoa é revestida, ela fala em línguas. Parece que há, de fato, uma ligação entre uma coisa e outra. Tanto é que Paulo, ele chega numa outra região e fala: vocês receberam o Espírito Santo? E os caras que eram discípulos de João Batista, eles falaram: não sei, sabe o que é isso?
Paulo impõe as mãos sobre eles recebem o Espírito Santo e eles começam o quê? Falar em línguas. Tem várias outras passagens. Ou seja, então há uma relação de fato. Isso não quer dizer que quem fala em línguas é mais santo que quem não fala. Eu conheço muitas pessoas de igrejas tradicionalíssimas que são muito mais santas que várias outras pessoas que eu conheço também que amam falar em línguas dentro da igreja. Isso não quer dizer, veja bem, tem muita gente muito mais parecida com Cristo que nunca falou em línguas do que aquelas pessoas que amam falar em línguas. Isso, veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendam. Mas biblicamente falando, mas parece que há uma relação do revestimento, da capacitação sobrenatural ao falar em línguas. E por que muitas pessoas não acreditam no falar em línguas? Cara, eu li uma coisa muito incrível em um livro, Jonathan Edwards, que eu comprei, que é um pastor que pastoreou. O Mancinho está até com o livro dele, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele pastoreou 2 avivamentos, sendo que o segundo varreu boa parte dos Estados Unidos. E olha só, ele era um pastor presbiteriano de uma igreja mega ultra tradicional. E quando o avivamento estourou, algumas coisas começaram a acontecer na igreja dele, uma igreja tradicionalíssima. Pessoas caídas no poder do Espírito, às vezes a pessoa fica caída 24 horas. Olha que doideira. Só que algumas outras pessoas de outros segmentos presbiterianos começaram a contestar, achando que era criancice, achando que era meninice, achando que era fingimento, que era isso, que era aquilo. E Jonathan Edwards descreve uma coisa que, cara, eu nunca mais esqueci e eu achei incrível, que um dos objetivos de Satanás é criar caricaturas da manifestação do Espírito Santo. Que quando você cria caricaturas da manifestação do Espírito Santo, o que acontece? Qual é a tendência humana diante disso? É colocar tudo no mesmo balaio, é generalizar. O que ele quer dizer? Antigamente, quando ele principalmente depois dessa pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que assim, a galera foi muito impactada pela pregação, pela palavra, e já vinha acontecendo algumas coisas bem estranhas antes, vamos dizer assim. O Espírito Santo está começando a se manifestar. Aí quando ele prega essa palavra, vem um avivamento, ele já estava em oração, enfim, mas assim, a pregação parece que foi um marco, foi o pontapé inicial. E quando essas coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a ter experiências diferentes com Deus. Algumas tiveram e outras não tiveram. E as que não tiveram, para não querer ficar atrás, ou para querer também passar uma imagem de espiritual, digamos assim, não sei, porque às vezes a galera estava associando experiências à intimidade com Deus, sendo que às vezes não é assim, gente. Tem pessoas que vão ter uma sensibilidade maior, tem outras que não vão ter. Deus, ele não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Não é todo mundo que tem uma sensibilidade, às vezes, maior em certos pontos. Assim também como não é todo mundo que muitas vezes não vão ter a facilidade para ler a Bíblia 50 mil vezes e absorver como outras pessoas têm. Vocês estão entendendo? É um corpo, é uma igreja. Deus, ele quer isso, que um dependa do outro. Enfim, diante dessa situação que estava acontecendo lá, tinha algumas pessoas que estavam começando a fingir. E esse fingimento acabou, digamos assim, criando caricaturas da verdadeira manifestação do Espírito Santo. E aí, uma pessoa de fora vendo isso, a pessoa de fora está num culto, ela vê uma pessoa realizando gestos estranhos, mas movida de fato, verdadeiramente pelo Espírito Santo. E ela vê outra pessoa claramente fingindo. O que ela vai pensar? Normalmente ela não vai ter o bom senso de pensar, não, aquela pessoa ali eu acho que, olha, é Deus, mas aquela outra pessoa não. Sabe o que ela vai pensar? Caramba, tudo papagaiada. Ela vai generalizar, ela vai colocar aquela que está... Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela vai estar colocando aquela que está passando por um momento real com Deus, com o Espírito Santo, no mesmo balaio que aquela que está fingindo. Está rolando compreensão? Ela vai generalizar, ela vai... E essa é uma das características. E no livro que nós temos aqui, Deus Esquecido, do Francis Chan, ele fala muito disso. Que tem muitas igrejas que esqueceram o Espírito Santo. Por isso que o nome do livro é Deus Esquecido. Muitas igrejas, elas de fato, verdadeiramente, elas já não...
é só Jesus e Deus. Acabou, não existe Espírito Santo. E com isso, se perde muita coisa. Com isso, deixa de acontecer muitas coisas. E aqui, gente, veja bem, aqui eu não estou falando apenas do falar em línguas. A gente fala porque o Espírito Santo ele é essencial na obra cristã, na obra evangélica. Ele que convence. Nós somos apenas, o que nós temos que ser aqui apenas, são instrumentos capazes de manifestar a vontade do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser apenas um canal para que o Espírito Santo pastoreie, para que o Espírito Santo ensine, para que o Espírito Santo dê a palavra, para que o Espírito Santo faça tudo aquilo que tem que ser feito. Porque senão vai ser um culto de humanos. Uma vez, cara, eu vi uma frase incrível, que um pastor falou o seguinte: se Deus hoje tirasse o Espírito Santo da terra, existiriam muitas igrejas que continuariam exatamente da mesma forma. Se Deus tirasse o Espírito Santo da terra, teriam muitas igrejas que, olha, não mudaria nada. O culto de domingo continuaria acontecendo bonitinho, domingo de manhã, quarta ou quinta. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sem o Espírito Santo não acontece nada. As conversões são fakes. A palavra não entra de verdade no coração. A galera vai saber. Aí vem o que o pastor Nathanael estava falando para a gente aqui. O pessoal vai se tornar inteligente a respeito da palavra, mas não sábio. Ninguém vai praticar a palavra. Ninguém vai colocar em prática os ensinamentos. É necessário. E como eu falei para vocês aqui agora, voltando do dom de línguas, há essa controvérsia, porque infelizmente existe muita meninice. Porque infelizmente existe muita coisa que não deveria existir dentro da igreja. E por conta disso, a galera mais tradicional, digamos assim, acaba meio que generalizando e achando que não existe. São os famosos, chamados de cessacionistas. E para eles, os dons cessaram com os apóstolos. Que os dons existiram para um propósito específico. Sendo que, na verdade, nós acreditamos que nosso Deus não muda e que Ele é capaz ainda de usar vidas para que haja cura, para que haja transformação. Transformação eles também acreditam, mas estamos falando de dons mais extravagantes, digamos assim, como cura, determinados tipos de libertação e coisas do tipo. Tá bom, gente? Que fique bem claro, 10:03. Vamos nos levantar, vamos orar, falar com o papai. Hoje aqui são só só a elite. Aqui, irmão, hoje é só a galera que quer e quer muito. Os falsos estão em casa dormindo. Tô brincando, gente. Brincadeira, tá? Por favor. A pastora Geisa mesmo não tá aqui, eu tô mandando uma dessa. Brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada aqui nesse lugar. Espírito Santo, continue a falar, continue a agir por meio do culto que virá a seguir. Que o Senhor esteja à frente, Espírito Santo, de cada canção aqui entoada. Que não seja meramente músicas, mas que sejam louvores cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, Espírito Santo. Que a palavra que será ministrada aqui seja uma palavra cheia também da Tua unção, cheia do Teu poder. Palavras que são capazes de mudar, de transformar, de entrar nos corações e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Sinta-se à vontade no nosso meio para conduzir, guiar e direcionar tudo que for dito, realizado e cantado nesse lugar. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado verdadeiramente aqui, meu Deus. Receba toda adoração, receba toda glória, todo louvor, toda veneração. Receba, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor para todos sempre. Oramos a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, te agradecendo mais uma vez pela oportunidade linda de estarmos aqui reunidos por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém.